Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Desculpa a cara de cansado, hoje o dia foi pesado. Muito processo e muita coisa para resolver, mas vamos lá. Hoje eu quero conversar contigo sobre um tema importante que também me é muito questionado no Instagram. O Instagram é a rede social que as pessoas mais utilizam para entrar em contato comigo. Se você não me segue lá, meu Instagram é @ubirajara_casado, tá? Segue lá, tem muita dica, tem muita coisa que eu trato também de forma escrita pelo Instagram. Lá existe uma limitação de tempo para os vídeos, mas sempre que possível as dicas também são mais rápidas e muito cirúrgicas também. Aqui a gente tem um espaço para discutir de forma mais ampla. Mas o que eu quero falar contigo hoje, pelo título do vídeo já sugere, como o título do vídeo sugere, é sobre a oscilação dos estudos. Eu não vou perguntar se os teus estudos oscilam, porque perguntar se os teus estudos oscilam é praticamente perguntar se você estuda ou não. Saiba de uma coisa desde já. O estudo de todo mundo oscila. O trabalho de todo mundo oscila. A produtividade de todo mundo oscila. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. E por conta disso, muitas vezes nós não conseguimos estabelecer um ritmo de produtividade que seja cartesiano, ou seja, que entre numa linha de produção a fim de estabelecer a possibilidade de cumprir uma quantidade de horas ou de metas sempre de forma igualitária por um longo período de tempo. Ah, professor, eu consigo estudar na semana certinho, as horas líquidas bonitinho, a quantidade de metas. Sim, consegue, muita gente consegue. O problema é que você não vai conseguir isso sempre. O seu estudo vai oscilar em algum momento, porque o teu humor oscila, o teu estado de espírito oscila, a tua capacidade de apreensão de conteúdo, a depender do dia, oscila. Vai depender se você está bem, se você não está, vai depender do físico, vai depender do emocional, vai depender do psicológico. Então, perguntar se o teu estudo oscila é a mesma coisa que perguntar se você estuda, porque todo estudo oscila. E nesse caso, você precisa entender que se você está sujeito à oscilação nos estudos, você precisa aproveitar essa oscilação a seu favor. Você precisa entender como isso acontece na tua realidade prática e ao invés de ficar brigando consigo mesmo e às vezes frustrado por não conseguir cumprir as metas cartesianas muitas vezes que você estabeleceu para si ou que algum professor estabeleceu para você, é importante saber como se dá a sua oscilação e como fazer com que ela trabalhe para você. Bom, se todo estudo oscila, e nesse caso isso é algo que nós precisamos discutir como fazer para trabalhar a nosso favor e não contra os nossos estudos, é importante que eu te diga desde já que você precisa de um cronograma. Hoje, em pleno concurso atual ou em pleno mundo dos concurseiros atuais, não dá para estudar sem um cronograma. Antigamente, e quando eu digo antigamente, eu falo de 10, 15 anos atrás, as pessoas escolhiam um manual, né? E 10 anos atrás, não, 10 anos atrás já não era assim. Eu fiz concurso em 2006 e já não era assim. Mas imagina aí 15 anos, 20 anos para trás. As pessoas escolhiam um manual, normalmente o manual mais badalado da época, estudavam aquele manual daquela disciplina, não se preocupavam muito com jurisprudência e davam uma boa lida no conjunto legislativo da disciplina e enfrentavam provas que eram provas impessoais, ou seja, não eram provas que exigiam conhecimento específico do cargo, e aí as pessoas estudavam lá um ano e passavam em concursos de promotor, procurador, juiz, defensor. Defensor não tinha muito na época, mas as pessoas passavam para concursos de vários cargos porque as provas eram muito parecidas. E normalmente aquilo que caía estava dito enquanto doutrina nesses principais manuais. Veja que essa forma de estudar, se aplicada hoje, vai te gerar muitos prejuízos em termos de absorção de conteúdo necessário para passar. Então não se admite mais, hoje, nos estudos de hoje, que alguém enfrente concursos sem estabelecer metas de cumprimento, muitas vezes diário, mas certamente semanal, mensal, semestral, anual. Você precisa de um cronograma para estudar. Tem um vídeo que eu gravei há algum tempo sobre como construir o teu cronograma. Você não precisa de um coaching para isso. Você precisa, na verdade, estabelecer o cumprimento de um cronograma que seja factível com a realidade da prova que você quer enfrentar. Eu te ensino a fazer isso num vídeo aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo e num card aqui em cima,
para que você possa acessar o vídeo onde eu explico como construir um cronograma, sozinho, independentemente de qualquer pessoa. Mas estudar sem cronograma hoje não é uma realidade plausível. Você precisa de metas, você precisa de um cronograma, você precisa de uma estratégia. Hoje, estudar sem estratégia é suicídio. Não tem como você absorver tanto conteúdo, tanta informação e participar, nesse caso específico, de um estudo que te permita revisar principalmente conteúdos, se você não tiver um cronograma, se você não tiver uma estratégia, se você não tiver um conjunto de metas. Mas eu preciso te dizer que o cronograma, a métrica, as metas, elas existem para te ajudar. O que é que eu percebo acontecer muitas vezes? Eu vejo muitos alunos escravos das metas. Ou seja, você tem um conjunto de metas a cumprir numa semana, você tem um conjunto de horas líquidas a estudar por dia e você fica escravo daquele número. Eu vejo às vezes o absurdo do aluno acelerar a leitura sem entender mesmo o que está lendo, só para que ele coloque lá no papel, ou para que ele coloque lá no aplicativo, ou para que ele coloque lá num programa de acompanhamento a quantidade de horas líquidas ou de páginas lidas por dia. É absurdo isso. Você, na verdade, é escravo da métrica. Você é escravo da meta. A meta deve existir para auxiliar e ajudar os teus estudos, não para te escravizar e te enganar. Porque no momento em que você acelera os estudos, compromete a qualidade para dar cumprimento a uma meta ou ao estudo de uma hora líquida, você está comprometendo os estudos e você está comprometendo o principal, que é conhecer o conteúdo que vai ser cobrado na prova. Você não vai ser cobrado na prova por produtividade, você vai ser cobrado na prova por conhecimento jurídico. Então, sacrificar o conhecimento jurídico para dar conta da produtividade da meta é suicídio, é irracional. Então, não seja escravo da métrica, não seja escravo da meta. Se você, por um lado, precisa de cronograma para estudar, você não pode se tornar escravo do cronograma. Por quê? Porque, voltando ao início do vídeo, os teus estudos oscilam. Como tudo na vida oscila, como o teu humor oscila, como a tua saúde oscila, como o teu bem-estar oscila, como muitas coisas nesse caso específico acontecem para que você possa em um dia estar de um jeito e em outro dia estar de outro jeito. Isso acontece com todo mundo. Então, professor, como é que eu faço para que essa oscilação trabalhe ao meu favor? Você precisa ter certeza que ela vai acontecer. Então, ficar brigando contra a oscilação ou ficar querendo produzir num dia ruim o mesmo que você produz num dia bom, nesse caso, não é uma estratégia interessante. Porque você, além, nesse caso, de trazer um conteúdo de estresse adicional ao seu dia ruim, você jamais vai, num dia ruim, produzir tanto quanto num dia bom. Essa é a verdade. Então, ficar brigando contra essa oscilação não é uma tarefa inteligente. O que é que eu recomendo? Eu recomendo que você analise os seus estudos, obrigatoriamente de forma fria, racional e calculista, a partir da seguinte perspectiva. Se você está num dia bom, e quando eu falo dia bom, é aquele dia em que está tudo dando certinho, seus horários estão ok, seu trabalho está em dia, sua saúde está ok, seu humor também, você precisa aproveitar esse dia ao máximo. Cumpra tudo o que está planejado para aquele dia. E se você puder, cumpra até um pouco mais. Seja para que você condicione sua mente a dar um gás a mais no final do dia, porque muitas vezes esse gás a mais você vai precisar na prova. Às vezes você está ali no finalzinho de prova, reta final da prova, falta uma hora, você tem ainda lá umas 30 questões para fazer, você já está exausto, morto de cansado, a bunda quadrada de ficar sentado o dia todo, a tarde toda, muitas vezes naquelas cadeiras de escola pública, sem ar-condicionado, e ali você está lá, cansado, exausto, exausta, e você ainda tem 30 questões pela frente, ou 25 questões, ou 20, e uma hora adicional. Esse gás a mais, esse plus a mais, você pode condicionar o seu cérebro a te ajudar nesse momento justamente aqui, no dia bom. Ou seja, no dia bom, está tudo ok, tudo em ordem, cumpri minha meta. Qual o problema de estudar uma hora a mais? Qual o problema de estudar 2 horas a mais? Qual o problema de fazer mais 30 questões? Qual o problema de fazer mais 50 questões? Qual o problema de ler um capítulo a mais? Qual o problema de analisar um julgado a mais? Ou um informativo a mais? Ou uma jurisprudência a mais? Qual o problema de assistir um vídeo a mais do professor Birajara aqui no YouTube? Tem que fazer o jabá. Então, muito bem, veja, no dia bom, você dá aquele gás a mais, porque esse gás a mais nunca é prejudicial. No dia bom, nunca é. Você vai condicionar o cérebro a dar um pouco mais do que ele está acostumado a dar, porque se você precisar disso na hora da prova, você vai ter de onde tirar.
fundamental, importantíssimo. Então, dia bom, estude o máximo e, se puder, dê um gás a mais. É o que eu chamo de dia de Einstein, ou seja, o dia é muito bom, eu estou rendendo, tudo que eu leio eu aprendo, tudo que eu folheio e manuseio é tranquilo, ou seja, a jurisprudência que eu leio eu incorporo rapidamente, as discussões jurídicas que eu acompanho no dia eu rapidamente entendo. Esse é o dia de Einstein, ou seja, o dia bom, cumpra tudo e, se puder, dê um gás a mais. No dia ruim, você precisa sobreviver. É o que eu chamo de dia do burro do Shrek, né? Ou seja, o dia ruim, o dia que você está mal-humorado, ou adoeceu, ou está gripado, o dia que você lê as coisas e parece que tudo é um hieroglifo egípcio, ou seja, você não consegue, na verdade, decifrar o que está ali, coisas até um pouco fáceis ficam difíceis de assimilação, de percepção. Você sente, e todo mundo passa por isso, você sente os dias ruins, o dia que você não consegue ser produtivo, o dia que você não consegue, na verdade, colocar as coisas para engrenar e funcionar perfeitamente. Essa é a oscilação, acontece. O problema é que, se tua meta for cartesiana, a tua meta do dia ruim é igual ao do dia bom. E sabe qual a mágica nisso e o problema? Você não sabe quais são previamente os dias bons e ruins que você vai enfrentar no mês. No dia ruim, sobreviva. Estude o que efetivamente der. Se você não conseguir cumprir a meta de acordo com aquilo que está previamente planejado, cumpra o que der. Se a meta não estiver descendo, se o assunto do dia casou de você estar no dia ruim e estudar um conteúdo também ruim para você, aí, meu patrão, minha patroa, o que é que você tem que fazer? Cancela o estudo desse assunto ruim, porque fatalmente e certamente você não vai aprender esse assunto de forma correta, e você faz o seguinte, implementa uma revisão de um conteúdo que você gosta. Se o dia está ruim, estuda alguma coisa que goste. Troca aquela meta por um assunto específico de uma disciplina que você tenha prazer em conhecer. A gente sempre tem a predileção por algumas disciplinas em detrimento de outras. Então, se você está no dia ruim e tem que estudar direito previdenciário que você não gosta, troca isso por, sei lá, constitucional que você gosta. Ou, se você já estudou tudo o que gosta, implemente nesse dia ruim uma revisão do que gosta, até porque aquela revisão você vai ter que fazer em algum momento. Então, no momento daquela revisão, você substitui pelo assunto do dia ruim, que você, nesse caso específico, teria que estudar, e não daria muito certo, porque certamente você leria e não aprenderia, principalmente um conteúdo que você não gosta, em um dia ruim. Então, você precisa trabalhar de acordo com a oscilação dos seus estudos e do seu humor. Ou seja, se você está no dia improdutivo, tente tirar dele o máximo e não vá de encontro ao seu estado de espírito, porque certamente, se você não estiver no dia bom de estudo, se você estudar alguma coisa que você não gosta, você não vai aprender e aquele dia vai ser perdido. Então você tem que salvar o dia. Por isso que eu digo, sobreviva no dia ruim. Estude alguma coisa que gosta, revise alguma coisa que gosta, e se casar de no dia ruim você tem um assunto ruim também, deixe para estudar isso depois. Faça com que a métrica ela também trabalhe ao seu favor. A meta tem que trabalhar ao seu favor. Você não pode ser escravo da métrica, você não pode ser escravo da meta. A meta te serve e não o contrário, ok? E existe o dia péssimo. O dia péssimo é o dia que não dá para fazer nada. É o dia que não tem condições. Seja por uma doença, seja por um estresse, seja porque você, nesse caso específico, não tem condições de estudar naquele dia. Acontecia comigo. Tinha dia que eu não tinha condições de estudar. Era um dia péssimo. E aí, me conhecendo e fazendo com que essa oscilação dos meus estudos trabalhasse ao meu favor, no dia péssimo eu não estudava. E se eu pudesse, no dia péssimo, eu faria alguma coisa que gostasse. No meu caso, por exemplo, eu ia ao cinema à noite. Eu sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito de série, muito de filme. No dia péssimo, eu aloprava simplesmente, não estava nada, e tirava um dia de vagabundo mesmo. Obrigatoriamente eu tinha que trabalhar e tinha que, muito provavelmente, cumprir as minhas tarefas enquanto professor e enquanto servidor da Justiça Eleitoral, mas em relação a estudo, que eu poderia, eu não estudava. Eu tirava o horário de estudar à noite e ia para o cinema, e aí eu aloprava naquele dia. Professor, eu tenho o direito disso? Eu tenho o direito de aloprar no dia péssimo? Tem, desde que isso só dure um dia. No dia posterior, você tem que voltar para o batente. Você tem o direito de se revoltar por um dia só. No outro dia, limpa a sujeira da batalha, ergue a cabeça e volta aos estudos. Porque estudar é uma batalha diária, é um leão a cada dia, até passar. Então, no dia bom, estude o máximo,
e dê um gás a mais. No dia ruim, aproveite a oscilação do dia para ajustar a métrica e a meta ao dia ruim. No dia péssimo, você alopra, mas alopra para ressurgir, renascer no dia posterior, para que nesse caso específico você possa cumprir a meta do dia posterior e dar um jeito de, da meta do dia ruim, diluir nos dias posteriores, a fim de não descarrilhar os trilhos dos estudos. Aproveite a oscilação dos seus estudos a seu favor. Não brigue contra ela. Faça com que ela trabalhe para você, fazendo os ajustes necessários, a fim de que você não desista do projeto e a fim de que, nesse caso, você entenda que oscilações existem, mas elas podem, na verdade, otimizar o teu estudo a partir do momento em que eu entendo como essas oscilações acontecem e a partir do momento em que eu faço as devidas adaptações aos meus estudos para respeitar a minha natureza, ou seja, dias bons, dias ruins, dias péssimos, que todos nós certamente temos. Ok? Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.